Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 9. A aceitação da expiação. Seção 8. Grandeza versus grandiosidade. A grandeza é de Deus e somente dele. Portanto, ela está em você. Sempre que venha a estar ciente dela, por mais que essa consciência seja vaga, automaticamente abandona o ego, pois na presença da grandeza de Deus, a falta de significado do ego vem a ser perfeitamente aparente. Então, toda vez que a gente compreender, estiver nessa grandeza, entender o nosso poder que é de Deus, nós estaremos abandonando o ego, porque na presença dessa grandeza, o ego se torna completamente sem significado, e isso se torna muito claro na nossa vida. Esse conhecimento de que o ego não tem significado. Quando isso ocorre, mesmo que ele não o compreenda, o ego acredita que o seu inimigo atacou e tenta oferecer dádivas para te induzir a retornar para a sua proteção. Olha só o que o ego faz. Ele nos oferece algumas distrações na vida aqui, aí a gente consegue alguma coisa que a gente queria, um bem material, ou um relacionamento que nem era para a gente vivenciar, mas a gente acaba vivenciando, ou uma melhora num relacionamento que está conflitado, além de outras formas também, né, de dádivas que o ego pode nos dar, que é ganhos financeiros, festas, elogios, compras, uma série de questões que nos aprisiona ainda mais e faz a gente acreditar que o ego é o caminho certo, que seguir essa voz conturbada na nossa cabeça é o caminho, mas é um equívoco. E a gente pode buscar sempre a reflexão, a autorreflexão e analisar se a gente está sendo movido pelo orgulho, pela vaidade, pelo julgamento, pelos apegos. Aí sim a gente consegue mudar de direção. A autoadulação é a única oferta que ele pode fazer, que o ego pode fazer para a gente. A grandiosidade do ego é a alternativa que ele tem para a grandeza de Deus. Então, aqui está falando mais uma vez, essa grandiosidade são todos esses aspectos suntuosos que o ego nos apresenta, para que a gente saia e abandone a grandeza que é realmente de Deus. Qual das duas escolhas você fará? Tá aqui, né? A grandiosidade do ego, que é temporária, ou a grandeza de Deus, que é eterna. A grandiosidade é sempre um disfarce para o desespero. É sem esperança porque não é real. É uma tentativa de neutralizar a sua pequenez, baseada na crença em que a pequenez é real. Olha só, o ego faz a gente acreditar que nós somos uns seres pequenos, que nós não somos isso tudo aqui que está sendo falado, que imagina, como assim eu sou um ser elevado, eu sou um ser evoluído, eu sou um ser perfeito. Nossa, eu tenho tantas características aqui, já errei tanto, já fiz tanta coisa complicada na minha vida, como assim, né? Isso tudo é do ego, e isso não é real. Sem essa crença, a grandiosidade é sem significado e seria impossível você aceitá-la. A crença é o acreditar nessa grandiosidade do ego. A essência da grandiosidade é a competitividade, porque ela sempre envolve o ataque. É uma tentativa ilusória de fazer melhor, mas não de desfazer. Dissemos anteriormente que o ego vacila entre a suspeita e a perversidade. Ele permanece suspeitando enquanto você se desespera e passa para a maldade quando decide não tolerar o autoabatimento e procurar alívio. Então, ele te oferece a ilusão do ataque como uma solução. O ego não compreende a diferença entre grandeza e grandiosidade, porque não vê nenhuma diferença entre os impulsos para os milagres e as suas próprias crenças alienadas. Eu te disse que o ego está ciente da ameaça à sua existência.
ou seja, a existência dele, mas não faz distinções entre os dois tipos muito diferentes de ameaça. Seu profundo senso de vulnerabilidade o torna incapaz de julgar, exceto em termos de ataque. Quando o ego vivencia a ameaça, a única decisão que toma é se deve atacar agora ou se deve se retirar para atacar mais tarde. Se você aceita a oferta de grandiosidade do ego, ele ataca imediatamente. Se não a aceita essa oferta no momento, ele vai esperar. Olha só o nosso poder de decisão aí. O ego fica imobilizado na presença da grandeza de Deus, porque a sua grandeza estabelece a tua liberdade. A grandeza do Criador, né, estabelece a nossa própria liberdade. Então, o ego ele fica imobilizado quando a gente está agindo, vivendo a partir da nossa grandeza. Mesmo o mais leve sinal da sua realidade literalmente empurra o ego para fora da sua mente, porque desistirá de qualquer investimento nele. E o que é o investimento no ego? É qualquer forma de ataque. A grandeza é totalmente desprovida de ilusões e, porque é real, é convincente de forma constrangedora. Entretanto, a convicção da realidade não vai permanecer com você, a não ser que não permita que o ego ataque essa certeza. Esse é o estado de vigilância que já foi falado anteriormente, né? Que diz: seja vigilante só a favor de Deus e do seu reino, porque esse é um processo interminável. O ego fará todos os esforços para recuperar e mobilizar as suas energias contra a sua liberação. Ele te dirá que é insano e argumentará que a grandeza não pode ser uma parte real de você devido à sua pequenez na qual ele acredita que você é. Olha só, gente. No entanto, a sua grandeza não é um engano, pois não foi você que a fez, mas fez a grandiosidade que é do ego e tem medo dela, porque é uma forma de ataque, mas a sua grandeza é de Deus, que a criou a partir do seu amor. Então nós demos poder para o ego para que ele nos engendrasse nessa grandiosidade, nesse sistema equivocado de ilusões egóicas. Em função da sua grandeza, só pode abençoar, porque a sua grandeza é a sua abundância. Abençoando, você mantém a grandeza de Deus em sua mente, protegendo a sua mente das ilusões e te mantendo na mente de Deus. Lembre-se sempre de que não pode estar em nenhum outro lugar, exceto na mente de Deus. Quando se esquecer disso, entrará em desespero e atacará. O ego depende apenas da sua disponibilidade para tolerá-lo. Ou seja, o ego depende unicamente da nossa aceitação, do fato da gente acreditar nele. Caso contrário, ele não estaria manifestando mais na nossa mente ali essas ideias equivocadas, esses pensamentos desconexos. Se estiver disposto a olhar para a sua grandeza, não pode se desesperar e, portanto, não pode querer o ego. A sua grandeza é a resposta de Deus ao ego, porque é verdadeira. Pequenez e grandeza não podem coexistir e nem é possível que se alternem, porque a pequenez é do ego, a grandeza é de Deus. E olha que interessante que ele vai dizer: mas a pequenez e a grandiosidade, que são ambos do ego, né, podem e têm que se alternar, já que ambas não são verdadeiras e estão, portanto, do mesmo lado, no mesmo plano, que é o plano das ilusões. Sendo esse o nível da variação, ele é vivenciado como variável e os extremos são as suas características essenciais. A verdade e a pequenez negam-se uma à outra, porque somente a grandeza é verdade. A verdade não vacila,
é sempre verdadeira. Quando a grandeza te foge, você a substituiu por algo feito por você. É sempre a gente. A pequenez, ela nos leva para um estado de inferioridade, de vitimização. E a grandiosidade, ela nos coloca num estado de superioridade. A grandiosidade é do ego, lembrem-se, não a grandeza. A grandiosidade nos coloca num estado de superioridade, de se achar melhor, mais poderoso. Ou seja, nós estaremos agindo através do orgulho, da arrogância, quando estivermos na grandiosidade do ego. Eu vou retomar aqui um pouquinho só para concluir. Quando a grandeza te foge, você a substituiu por algo feito por você mesmo. Talvez seja a crença na pequenez, que é a inferioridade, talvez a crença na grandiosidade, que aí já é a superioridade, achar-se melhor. Entretanto, essas crenças não podem deixar de ser insanas, porque não são verdadeiras. A sua grandeza nunca te decepcionará, mas as suas ilusões sempre o farão. As ilusões são enganos. Não pode triunfar, mas é exaltado. E no seu estado exaltado, busca outros que são como você e alegra-se com eles. Ou seja, a gente vai atrair pessoas que vibram nesse mesmo entendimento, que é o estado ilusório de pequenez ou de grandiosidade. É fácil distinguir a grandeza da grandiosidade, porque o amor volta para você e o orgulho não. O orgulho não produzirá milagres e irá, portanto, te privar das verdadeiras testemunhas da sua realidade. A verdade não é obscura, nem está escondida, mas a sua obviedade, a obviedade da verdade para você está na alegria que traz as suas testemunhas, que a mostram para você. Ou seja, a gente vai atrair aquilo que vai confirmar a nossa crença. Se eu estiver atraindo situações harmônicas, alegres, leves, com paz, com amor, com alegria, eu estou trazendo as testemunhas que confirmam essa realidade. E continua aqui, ó. Elas atestam, ou seja, confirmam a sua grandeza, mas não podem afirmar o orgulho, porque o orgulho não é compartilhado. Deus quer que você contemple o que ele criou, porque essa é a sua alegria, é a alegria de Deus. Por isso, gente, é muito interessante reafirmar constantemente o poder da gratidão, porque o próprio Jesus disse: em tudo, dai graças, em tudo. Tudo está trazendo alguma lição, algum aprendizado ou alguma bênção para a nossa vida. É possível que a sua grandeza seja arrogante quando o próprio Deus a testemunha? Olha só. E o que pode ser real sem testemunhas? Que bem pode resultar disso? E se nenhum bem pode vir disso, o Espírito Santo não pode usá-lo. O que ele não pode transformar na vontade de Deus, absolutamente não existe. A grandiosidade é delusória, porque é usada para substituir a sua grandeza, que é de Deus. Entretanto, o que foi criado por Deus não pode ser substituído. Deus é incompleto sem você, porque a sua grandeza é total e você não pode estar faltando. A grandeza de Deus que está em nós. Então, a grandeza de Deus, ela é absoluta, ela é total. Mas quando a gente está ausente dessa grandeza, estando nesses outros estados mentais de inferioridade ou superioridade, estamos fora da grandeza de Deus. Você é inteiramente insubstituível na mente de Deus. Vou repetir. Você é inteiramente insubstituível na mente de Deus. Nenhuma outra pessoa pode preencher a sua parte nela. E enquanto deixa a sua parte vazia, o seu lugar eterno simplesmente espera pelo seu retorno. Deus, através da sua voz, que é o Espírito Santo, te lembra disso e o próprio Deus mantém a salvo as suas extensões dentro dele.
o que ele estendeu para nós, né? Entretanto, não a conhece enquanto não retorna a elas. Não pode substituir o reino e nem substituir a você mesmo. Deus, que conhece o seu valor, não quer que seja assim, e por isso não é assim. O seu valor está na mente de Deus e, portanto, não está apenas na sua própria mente. Aceitar a você mesmo, tal como Deus te criou, não pode ser arrogância, pois é a negação da arrogância. Arrogância é não aceitar quem a gente é. Aceitar a sua pequenez é arrogante, pois significa que você acredita que a sua avaliação sobre você mesmo é mais verdadeira do que a avaliação de Deus sobre você. No entanto, se a verdade é indivisível, a sua avaliação de você mesmo não pode deixar de ser a vontade de Deus, a avaliação de Deus. Não foi você que estabeleceu o seu próprio valor, e esse valor não necessita de defesas. Nada pode atacá-lo nem prevalecer sobre ele. Ele não varia o nosso valor, meramente é. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e ele te dirá qual é o nosso valor, qual o nosso propósito. O que estamos fazendo aqui? Basta perguntar para o Espírito Santo, que ele vai nos responder. Eu vou retomar a frase aqui que eu não terminei. Pergunta ao Espírito Santo qual ele é e ele te dirá, mas não tenha medo da sua resposta, porque ela vem de Deus. É uma resposta exaltada, devido à sua fonte, mas a fonte é verdadeira, assim como a sua resposta. Apenas escute e não questione o que ouvir, né? Pois Deus não se engana. Ele quer que você substitua a crença do ego na pequenez pela sua própria resposta elevada quanto ao que você é, de modo que possa parar de questioná-la e assim a conhecer como realmente é. É muito bonito. Fim da leitura do livro-texto.